Olá, irmãos! Que tipo de solo é o seu coração? Na parábola do semeador ensinada por Jesus, nós vemos que existem 4 tipos de solos diferentes, e cada um deles representa um tipo de coração com uma reação diferente em relação à mensagem do Evangelho. Qual desses solos representa o seu coração? É o que eu te convido a meditar comigo nessa nossa devocional, onde nós aprenderemos acerca da parábola do semeador ensinada por Jesus. Antes de entrar na parábola em si, é importante nós entendermos algumas coisas. E eu convido você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. E nós vamos responder primeiramente 2 perguntas. Primeira, o porquê que Jesus falava por intermédio de parábolas? E segundo, por que a parábola do semeador é tão importante? No versículo de número 11 de Marcos 4, nos diz assim: A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja para eles perdão. Aqui a primeira resposta nos é dada. Por que Jesus fala por intermédio de parábolas? 2 coisas. Primeiramente, para que aqueles que são de fora, aqueles que rejeitaram a mensagem com um coração endurecido, aqueles que rejeitaram Jesus, mesmo vendo ele fazer tantos sinais, prodígios e milagres, a esses as parábolas servem como enigmas que não podem ser interpretados. É uma espécie de porta fechada para que essas pessoas não compreendam a mensagem do reino de Deus e venham a converter-se. Mas, um segundo aspecto é que para aqueles de dentro, para os seguidores de Jesus, para aqueles que têm um coração aberto para compreender, para aqueles que foram alcançados pelo Evangelho da Graça, as parábolas servem como uma espécie de ensinamento para compreendermos acerca das coisas do reino de Deus. E em segundo lugar, por que a parábola do semeador é tão importante? Porque ela é uma espécie de chave para interpretarmos todas as outras parábolas. Essa é a primeira parábola mencionada por Jesus. Depois que Jesus conta essa parábola, os seus discípulos o chamam de lado e falam: nós não entendemos. Então Jesus censura os seus discípulos porque eles já deveriam ter entendido as coisas concernentes ao reino dos céus, porque Jesus já estava caminhando com eles. Então Jesus passa a explicar para eles essa parábola. Jesus chama eles de canto e dá o verdadeiro significado, o verdadeiro ensinamento que ele queria nos passar com a mensagem dessa parábola. E então ele fala a respeito dos 4 tipos de solos diferentes, cada um representando um tipo de coração. Bom, uma coisa que nós devemos já compreender é que a conversão não é um processo fácil, porque o nosso coração é comparado com uma terra que precisa ser trabalhada, que precisa ser arada, para que então frutifique. Mas ainda assim, mesmo com essa dificuldade, por milagre de Deus, por intermédio da operação do Espírito Santo, alguns corações frutificam e ao receber a mensagem, eles dão frutos para a glória do Senhor. Então eu te convido rapidamente a nós olharmos esses 4 tipos de coração. O primeiro está no versículo de número 4, aqui de Marcos 4. E diz assim: Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Então aqui nos é descrito o primeiro coração, o primeiro solo. E quando Jesus dá a explicação a respeito desse solo, isso está lá no versículo de número 15, quando Jesus explica, ele diz assim: São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Essas aves contadas na parábola
representam o nosso adversário Satanás. Ele, ao ver que a mensagem está sendo proferida, vem e faz uma ruptura, não permitindo com que a mensagem chegue até aquele coração. E é por isso, irmãos, que às vezes nós pregamos a mensagem do Evangelho e muitas pessoas são tão indiferentes, não conseguem ouvir, não conseguem compreender. Por quê? Porque a semente da palavra de Deus não chegou a encontrar morada naquele coração. Aquele solo rochoso foi impedido pelo próprio Satanás de ser alcançado pela semente. E é por isso, irmãos, que essas coisas são misteriosas demais para nós. E nós devemos apenas semear, porque diz respeito a coisas espirituais que nós não conseguimos compreender na sua totalidade. É por isso que nós semeamos em todos os corações, mas nós temos que saber que alguns não vão receber a nossa mensagem, vão rejeitar a mensagem do Evangelho, porque Satanás fará uma ruptura, não permitindo com que a semente chegue até aquele coração. Esse é o primeiro coração. O segundo está descrito no versículo de número 5, e diz assim: outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Olha que interessante. Essa parece que acontece de maneira muito fácil, porque rapidamente ela atende aquela mensagem, rapidamente ela reage. A resposta, a explicação de Jesus está no verso 16. São esses semeados em solo rochoso. Eles ouvem a palavra e recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, e sendo de pouca duração, e lhe chegando angústia e perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Aqui estão descritos, irmãos, aqueles entusiastas. Você já deve ter conhecido alguém assim, né? Alguém que ouve a mensagem e fala: eu quero seguir Jesus, eu quero esse evangelho, eu abraço a causa de Cristo e minha vida agora vai ser transformada. E logo, em pouco tempo, quando ela percebe que seguir a Jesus é algo que lhe custa toda a sua vida, e ela precisa renunciar a si mesma, ela precisa abrir mão de si mesma para seguir o Mestre, e que o Evangelho não livrará ela de passar por angústias, nem mesmo por tribulações. Então, ao ver esse quadro diferente daquele que ela tinha idealizado, ela se escandaliza e rejeita então o Evangelho. Então, voltando ao seu primeiro estado, o Evangelho não encontra morada nesse tipo de coração que é entusiasta, recebe com alegria, mas não tem raiz, não tem profundidade, não tem fundamento, não calculou o custo de seguir a Jesus Cristo. Esse é o segundo coração. O terceiro coração, então, nos é descrito no versículo de número 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Aqui está descrita aquelas pessoas que a palavra de Deus também chega a alcançar o seu coração, a mensagem do Evangelho chega a cair nesse solo, mas ela tem muitos anseios, muitos desejos, muitos sonhos com as coisas desse mundo, muitas expectativas terrenas, o seu coração está preso com as coisas desse mundo e por isso o Evangelho não frutifica. A explicação de Jesus está no versículo de número 18. Os semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. E aqui a gente deve pensar a respeito de nós mesmos, irmãos. O que tem concorrido com a palavra de Deus no nosso coração? Quais são as coisas que estão sufocando a mensagem, que não estão permitindo que nós frutifiquemos para a glória de Deus? Quais são os concorrentes no seu coração com a mensagem do Evangelho? Nós devemos nos livrar deles, irmãos. E aqui nós vemos esse terceiro tipo de pessoa.
essas pessoas que também recebem a palavra e elas começam a aparentemente viver para o Evangelho, para Jesus, mas rapidamente você vê que essas pessoas têm outras ambições, têm desejos de status, de coisas relacionadas ao mundo terreno, ao aqui e agora, e o seu coração não está bem organizado em relação às coisas do reino de Deus, e logo também a semente da palavra de Deus é sufocada e essa pessoa rejeita o Evangelho. Então aqui são descritas os três tipos de pessoas, com os três tipos de corações diferentes, em todos eles a mensagem não frutificou, a mensagem do Evangelho não alcançou morada em seu coração verdadeiramente para que ela frutificasse. Mas existem aqueles que de fato, ao ouvirem a mensagem, têm um coração que corresponde às coisas do reino de Deus. Em outras palavras, são aqueles que se convertem de fato. Quando a semente é lançada no coração, elas frutificam para a glória do Senhor Deus. E eu quero ver com você então, no versículo de número 8, fala assim: outro, enfim, caiu em terra boa e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus, irmãos, porque existem solos férteis para a semente que é a palavra de Deus. Se eu e você fomos alcançados verdadeiramente pelo Evangelho da graça do Senhor, pela mensagem do reino de Deus, nós então estamos frutificando para a glória de Deus. A nossa vida é uma vida que produz frutos para o reino. Nós estamos a serviço do Mestre. Nós abnegamos a nós mesmos e passamos a seguir a Jesus com todo o nosso coração. Então amamos ao Senhor mais que tudo, mais que esse mundo. Nada concorre com a palavra de Deus em nosso coração. Nós temos integridade na presença do Senhor. E é esse tipo de solo fértil que eu espero que nós sejamos para a glória de Deus. A explicação no versículo de número 20 é: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Mesmo entre esses que recebem de fato e que têm uma boa terra para produzir frutos, repare que a frutificação acontece de maneira diferente. É normal no cristianismo uns darem mais frutos do que o outro. O que não pode ser aceitado é não dar nenhum tipo de fruto. Isso mostra que essa pessoa que nunca frutificou por algum dos três motivos mencionados anteriormente é uma pessoa que nunca nasceu de novo, nunca foi regenerada pela mensagem do Evangelho. Que tipo de solo é o seu coração? Eu convido você a orar comigo nesse final da mensagem, que você coloque diante do Senhor o seu coração. E se ainda você não recebeu a palavra de Deus com verdade, com integridade, com totalidade, esse é o momento de fazê-lo. E se você é um cristão que já tem frutificado, ore ao Senhor para que Ele te ajude a dar muitos frutos para a glória de Deus. Vamos orar, feche seus olhos comigo e vamos falar com o Senhor. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado porque o nosso Mestre revelou os mistérios do reino de Deus para os seus pequeninos. Obrigado, ó Senhor, porque ainda que muitos corações rejeitem a mensagem do Evangelho, existem corações que são solo fértil para que a semente do Evangelho dê frutos. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que nós, por nós mesmos, não podemos abrir o nosso coração, mas mediante a obra milagrosa do Teu Santo Espírito, nós podemos ter um coração transformado pela mensagem da cruz do nosso Senhor. Nos abençoe, ó Deus, com a Tua graça. Abençoe meus irmãos, abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, e que nós possamos frutificar
no lugar aonde o Senhor nos colocou, para a glória do seu nome. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus e continuem nos seguindo aqui em nossas devocionais. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você deseja que recebam essa mensagem. Deus te abençoe.